Para se discutir eleições americanas e compreender os objetivos de cada candidato e as consequências que a eleição de um destes poderá causar em todo o contexto mundial, deve-se, primeiramente, compreender-se o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Devido ao fato de ser um sistema muito diferente do qual conhecemos e convivemos, é necessária uma explicação detalhada do mesmo. O sistema de eleições norte-americano difere do brasileiro em diversos aspectos. Entre estes, podemos destacar principalmente o fato de a votação na eleição presidencial ser indireta, o voto ser facultativo ao cidadão norte-americano, ou seja, tem-se a liberdade de não votar sem a necessidade de justificar esta ausência, e o fato de existirem apenas dois partidos, o republicano e o democrata, e, portanto, dois candidatos. Agora vamos falar um pouco sobre este diferente sistema eleitoral. Nos Estados Unidos, no primeiro semestre de um ano de eleição presidencial, são realizadas as prévias, eleições que definem os candidatos de cada partido, e no fim do ano, as finais, em que o presidente dos Estados Unidos é escolhido. As eleições prévias ocorrem entre os meses de fevereiro e junho. Essas podem ser de dois tipos: primárias, utilizada em 35 estados, onde os cidadãos escolhem seu candidato por meio de votos. Alguns estados aceitam votos de qualquer cidadão, outros apenas de filiados ao partido. Ou caucus, utilizado em 15 estados, onde as pessoas se reúnem e debatem para decidir o melhor candidato. Os votos das primárias e dos caucus não vão para os candidatos, mas para os delegados. Estes representarão os eleitores nas convenções em julho, onde serão selecionados os candidatos oficiais de cada partido, ou seja, do Partido Democrata e do Republicano. Cada partido possui uma maneira de definir o número de delegados para as convenções. No Democrata, cada candidato recebe os votos dos delegados proporcionalmente ao número de votos dos eleitores. Por exemplo, em um estado com 10 pessoas, se o candidato A recebe 6 votos e o candidato B 4 votos, a proporção permanecerá assim. Já no Republicano, dependendo do estado, pode ocorrer o sistema proporcional ou o winner takes it all, no qual o candidato A, com a maioria dos votos, levaria todos os delegados correspondentes aos 10 votos. É importante mencionar que os delegados devem votar na convenção obrigatoriamente no candidato ao qual é correspondente. Depois de tudo isso, os delegados vão à convenção de julho e elegem os candidatos que disputarão a presidência nas eleições finais de novembro. Assim como nas prévias, na eleição propriamente dita, também é utilizado o sistema de delegados e a regra do winner takes it all. É aplicada na maioria dos estados. Dessa forma, a disputa é mais acirrada em alguns estados do que em outros. Como a Califórnia quase sempre elege um candidato democrata e o Texas quase sempre elege um republicano, estados nos quais não se pode prever o resultado, como a Flórida, são mais decisivos e são onde os candidatos mais focam suas campanhas. Cada estado tem um número de delegados proporcional à sua população. A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados, enquanto o Alasca tem apenas 3. Ao todo, são 538 delegados que compõem o colégio eleitoral, e o candidato que conseguir mais de 50% dos votos destes é eleito novo presidente. Os principais candidatos que estão participando das eleições prévias deste ano de 2016 são, pelo Partido Democrata, Hillary Clinton e Bernie Sanders, e pelo Republicano, Ted Cruz e Donald Trump. Existem outros, mas os que estão mais bem cotados para serem eleitos para participar das eleições finais são Trump e Clinton. Vamos agora comparar algumas de suas propostas, componentes de suas campanhas. A candidata democrata, após 8 anos como primeira-dama, pode voltar à Casa Branca como primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Em termos de infraestrutura, Hillary pretende aumentar os investimentos federais em 275 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, consertando e expandindo ruas e pontes. Ela acredita que melhorar a infraestrutura é essencial para fazer a economia americana mais produtiva e mais competitiva. Além disso, Hillary quer realizar reformas de imigração, regularizando e naturalizando uma parte dos 11 milhões dos imigrantes legais dos Estados Unidos, e garantindo que pessoas que procuram refúgio no seu país tenham chances de se justificarem ao invés de serem prontamente deportados. Já as propostas do candidato republicano são, em grande maioria, polêmicas e podem ser consideradas, muitas vezes, xenófobas quando em relação à imigração. Um de seus principais projetos é a construção de uma muralha por toda a fronteira entre os Estados Unidos e o México, para impor um fim definitivo à imigração ilegal. Trump exige que o projeto, que custaria de 3 a 13 bilhões de dólares, seja bancado pelo México, pois responsabiliza os latinos pela criminalidade e pobreza existente no seu país, Estados Unidos. Ainda em relação à imigração, o candidato republicano pretende deportar 11 milhões deles e revogar a lei que dá cidadania automática aos filhos de imigrantes ilegais nascidos em solo americano. Devemos acrescentar que essa medida de Trump pode ser prejudicial ao país, já que os imigrantes são uma importante parte da população norte-americana, que evita o envelhecimento desta, garantindo a manutenção da população economicamente ativa. Em relação ao terrorismo, o candidato republicano quer aumentar a vigilância das mesquitas em território americano com o objetivo de limitar o desenvolvimento da cultura islã, evitando sua possível radicalização. O candidato defende a prática de tortura a suspeitos de terrorismo, para que estes informem sobre futuros planos terroristas envolvendo os Estados Unidos.
Segundo Trump, as práticas utilizadas para extrair informações dos suspeitos serão menos nocivas do que as atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico. Essa medida está entre as mais populares do candidato, já que as recentes ações da organização terrorista Estado Islâmico geraram uma situação de apreensão no mundo todo e ainda maior nos Estados Unidos, já que essa organização ameaçou diretamente o país. Em relação à economia, os projetos dos candidatos também são diferentes. Hillary tem planos de aumentar o salário mínimo, reduzir o custo do plano de saúde e os impostos para a classe média e pequenas empresas. Também pretende investir 350 bilhões de dólares para que os estudantes não tenham que pedir empréstimos para pagar as faculdades públicas de seus estados. Pretende também aumentar as oportunidades de trabalho e a competitividade do país. Hillary defende a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ela se declara feminista e pretende confrontar a violência contra as mulheres e promover seus direitos não só no EUA, mas ao redor do mundo inteiro. Sobre economia, Trump defende uma redução nos impostos e isenção de tributação a cidadãos americanos que ganhem menos de 25 mil dólares por ano. O candidato defende também que a alíquota de imposto para grandes empresas seja de 15% e para multinacionais apenas 10%. Há analistas que afirmam que alguns pontos de sua política fiscal favorecem os ricos, fazendo com que estes paguem menos impostos. Além disso, o candidato afirma ser mais diplomático que Obama e que se relacionará melhor com Putin, presidente da Rússia, desenvolvendo relações entre seus países mais fortes do que as atuais. Além disso, Trump planeja manter as relações com a China e incentivar uma valorização do yuan chinês, além de fazer com que Pequim adote uma política ambiental menos nociva ao planeta e proporcione melhores condições de trabalho aos seus cidadãos. É inegável que as eleições presidenciais americanas são de grande importância não só para o país, mas para todo o mundo, devido ao caráter protagonístico deste no cenário mundial. Pode-se notar, também, a relação antagônica entre os mais fortes candidatos e suas propostas. Esta é uma questão que ainda está se desenvolvendo, e só se saberá o resultado ao final do ano. Este é, então, um assunto atual e de grande importância, ao qual devemos prestar atenção no seu desenvolvimento e desdobramento.